Muito boa noite, caríssimos telespectadores da Record News em Santa Catarina. Hoje o Conexão ND tem um convidado muito especial, um dos maiores intelectuais da história de Santa Catarina, sobretudo nas últimas décadas. Estou falando do jornalista, do advogado, do professor de Direito, do poeta, do escritor, Péricles Luiz de Medeiros Prade. Boa noite, Prade. Prazer e alegria recebê-lo aqui no nosso programa. A alegria é toda minha. E aqui estou para responder quaisquer perguntas. Doutor Péricles, o senhor foi certamente dos mais jovens juízes a integrar a Justiça Federal Brasileira, sobretudo em Santa Catarina, com a sua instalação em 67, se não estou enganado. Tinha apenas 24, 25 anos. E nós estamos aí num fato inédito na história de Santa Catarina, um confronto entre a Justiça Federal e o Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa, com essa questão da prisão do deputado Júlio Garcia, o presidente do Poder Legislativo. Como é que o senhor está avaliando essa crise aí? Eu tenho acompanhado, inclusive, o seu programa. Tenho ouvido, visto e lido algo a respeito. Na verdade, isso é surpreendente. E vou dizer qual é a razão da minha surpresa. Há um dispositivo na Constituição da República, que é o parágrafo 2º do artigo 53, que é muito claro, proibindo a prisão de deputados federais e senadores a partir da expedição do diploma, salvo se houver flagrante delito no que toca a crime denominado inafiançável. Fora dessas hipóteses, não é possível a prisão. Pelo princípio da simetria, as constituições estaduais, elas, em geral, acompanharam iguais regras constantes da Constituição Federal. E a Constituição de Santa Catarina, no artigo 42, parágrafo 2º, também constitui uma réplica do que eu disse agora, no que tange aos deputados estaduais. Okay. Então, há uma disposição na Constituição Federal e outra idêntica na Constituição Estadual. Esse princípio que eu domino de simetria, ainda que não houvesse uma disposição expressa na Constituição Estadual, era de ser aplicado. Porque o que rege isso, na verdade, é a finalidade dessa denominada imunidade parlamentar formal. Porque a imunidade ela pode ser material, é aquela do artigo 53 federal e 42 da nossa aqui, que diz que está imune, né, senadores, os deputados federais e deputados estaduais, no que se refere às suas opiniões, palavras e votos. É a chamada imunidade material. Mas, no caso aqui, e para responder à sua indagação, nós estamos diante da denominada imunidade formal. Ela é imunidade formal porque há um dispositivo expresso proibindo a prisão como regra, salvo nessa hipótese a que eu me referi. Então, o que acontece, com todo o respeito devotado à juíza federal, ela teria que não ouvir previamente a Casa Legislativa, que antes da emenda constitucional 35 de 2001 era necessário, não há necessidade de ouvir, mas só poderia ter decretado a prisão, se estivesse diante de um flagrante por crime inafiançável. E isso tem que ser motivado e tem que ser fundamentado. Pois é, e agora diante desse impasse... Bom, e qual é a finalidade dessa imunidade formal? É o respeito à independência do poder legislativo frente aos outros poderes.
Então, eu não estou discutindo aqui o que teria praticado, qual é a conduta do deputado Júlio Garcia. Até porque eu não conheço o processo, seria uma leviandade de minha parte como jurista. A minha preocupação é de outra natureza, porque o resguardo é do poder legislativo. Não está em jogo a pessoa do deputado, está em jogo o próprio poder. Então, o poder judiciário tem que respeitar o poder legislativo e respeitar os ditames constitucionais. E eu entendo mais, eu entendo que essa interpretação não é ampliativa, extensiva, ela é restritiva, é uma proibição inquestionável, essa proibição, e para quaisquer espécies de prisão, salvo a prisão em flagrante. Então, prisão preventiva, prisão domiciliar, não é? E até no que diz respeito às chamadas medidas cautelares. E quem, na sua opinião, vai resolver esse impasse? O Tribunal Regional Federal, um Tribunal Superior? Como? Quem vai resolver esse impasse? Bom, quem vai resolver esse impasse é o seguinte. O deputado tem um excelente advogado, o ex-desembargador e atual causídico César Abreu, que sabe o caminho correto, e não cabe a mim, nesse momento, dizer qual é efetivamente esse caminho. Mas há recursos, há medidas a serem tomadas. E, inclusive, a meu sentir, habeas corpus, diante de um dispositivo expresso e impeditivo de prisão, inclusive a prisão preventiva, que, diga-se de passagem, sofreu algumas nuances do ponto de vista jurídico, um pacote anticrime, que tem que levar muito em consideração, e o advogado dele, tudo indica que saberá explorar todos os aspectos, inclusive uma das novidades, que é aquela que diz respeito à impossibilidade de se gerar um perigo para o exercício da própria liberdade. Tá? Então, eu acho que há aí um leque de possibilidades para demonstrar o equívoco de Sua Excelência. E, no caso, isso será resolvido pelo Tribunal da Quarta Região, em Porto Alegre. Ok, doutor Pérez, virando... Como é matéria constitucional, pode chegar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Ok, virando a página agora para a questão cultural. Sim. Minha avaliação, educação e cultura foram as maiores vítimas, além das vítimas, claro, pessoas e famílias e tal, da pandemia do coronavírus. As escolas não funcionaram, aliás, o Brasil, o primeiro lugar no mundo, mais longa paralisação das atividades escolares, e a cultura também, as instituições ficaram bloqueadas, fechadas durante todos esses meses. O que houve da sua avaliação? Por quê? A biblioteca pode funcionar? Sobre o aspecto da cultura brasileira, eu digo ao nobre jornalista que, independentemente da pandemia, né, que criou essa crise sanitária incrível, ela não foi devidamente levada em consideração pelo governo federal e também pelos governos estaduais em geral. Vê que aqui nós tínhamos uma Secretaria de Estado de Cultura, não tem mais. Havia um Ministério da Cultura, que isso é muito importante, não temos mais o Ministério da Cultura, temos uma secretaria problemática, primeiro com a passagem da Regina Duarte e depois com outra pessoa que lá se encontra. O presidente da República, sob alguns aspectos, agiu bem no início e depois acabou sendo, sei lá, pelas circunstâncias, tomando algumas medidas que, no meu ponto de vista, bateram de frente e batem com a cultura no país. Mas a cultura quase sempre foi a gata borralheira dos governos.
Inclusive aqui? Aqui e lá também, no campo federal, né? Sempre foi, a gata borralheira. Não há esse sentimento da importância da cultura, porque nem todos perceberam que a própria cultura tem também a sua afetação positiva política. Tá? O que sempre houve foi a falta de atenção maior proporcionada à cultura. E como eu me considero um homem de cultura, e sou escritor, e acompanho esse drama todo, fico muito preocupado. E eu acho que alguma coisa deve ser feita. Nós temos aqui nossos 3 senadores, né? Acho que tem que agir, deputados estaduais também, perdão, federais, enfim, algo deve ser feito. E no âmbito do Estado, por que a cidadania não se movimenta, não há consciência a respeito do valor da cultura, na sua opinião, da arte e da cultura em geral? O que é que falta? Às vezes o que acontece não é uma indiferença, é a consciência, muitas vezes, da impossibilidade de dizer algo e pedir algo, porque sabe que isso vai repercutir numa negativa. Eu fui presidente do Conselho de Cultura. Eu fui nomeado pelo Luiz Henrique da Silveira. Estive lá durante um bom tempo. E eu senti, como presidente, as dificuldades todas, né? E cheguei até a publicar um artigo aqui em Santa Catarina, um grande destaque, chamado Acorda o Governador, entende? Para a cultura. E eu sempre fui favorável e continuo sendo favorável a nós termos uma Secretaria de Cultura. O município tem. O município tem uma secretaria, além da Fundação Getúlio Vargas. Perdão, da Franklin Cascais. Franklin Cascais. Da Franklin Cascais. Então, a cultura continua assim, à deriva. À deriva. Sempre com pires na mão para se obter algo. Doutor Péricles, o senhor tem várias obras publicadas, ficção, ensaios, vários trabalhos, livros de poesia. A última obra sua, que eu já tive o prazer de ler, é Colônia de Sombras. Eu lhe confesso que no primeiro momento eu fiquei meio impactado, porque é um tipo de literatura diferente. Eu fico na dúvida se porque são mini-contos, o livrinho realmente muito bem editado, muito fácil de ler, agradável, porque o senhor tem uma capacidade de objetividade, entendeu? De síntese, que realmente é espantosa. E ali eu queria que o senhor me explicasse qual é exatamente a característica desse tipo de conto. É o conto do absurdo, é o do nonsense? Que parece uma coisa meio louca, assim, né? Eu explico. A minha literatura, ela tem um leque amplo eu chamo até de um espectro literário, né? Amplo. Ela é composta por poesia, ficção e ensaios literários. Tá? Então, eu tenho 21 livros de poesia que fechei, eu chamo de ciclo ourobórico, porque é tudo em torno da serpente mítica. Meu primeiro livro de poemas se chama Esse Interior de Serpentes Alegres e termina com o retorno das serpentes. Depois tenho 10 livros de contos de ficção. 10 livros de contos de ficção. E depois eu tenho mais 30, 45, 50 livros na área da crítica literária, crítica de artes visuais, que eu faço há muito tempo, história, né? Um deles, inclusive, com grande repercussão, que é sobre ciência e poder, sobre Galileu Galilei. Né? E na poesia há uma certa inclinação mais para o simbolismo e a literatura que tem uma certa aproximação com o barroco e, às vezes, com o surreal. A ficção, ela é basicamente ligada à chamada literatura do fantástico, literatura fantástica.
que recebeu um estudo muito grande, né, de autores de eminência, mas principalmente Tsevan Tedorov, um russo, e que caracteriza a literatura do fantástico como aquela que cria no leitor uma certa tensão, uma certa hesitação no que guarda similaridade com determinados fatos ou determinados temas que não se sabe exatamente o que representa de forma efetiva, deixando ao leitor uma abertura maior. Até porque, como disse o Ezra Pound, um grande crítico literário e em geral, a literatura, no fundo, nada mais é do que a linguagem carregada de sentidos. E os sentidos, eles são múltiplos, eles não representam uma única visão do mundo. Então, a literatura do fantástico tem essa visão que não é única, mas diferenciada do mundo, das pessoas, das coisas e dos temas. O livro Colônia de Sombras, eu tive que fazer essa digressão para chegar na Colônia de Sombras, ele tem alguma aproximação também com a literatura fantástica, mas é tênue. Está mais ligada à chamada literatura do nonsense, cujo expoente máximo na literatura universal de todos os tempos é de Lewis Carroll, autor da Alice no País das Maravilhas e uma série de outras obras incríveis e tal, que entra muito no campo também que alguns críticos falam do campo do maravilhoso. O nonsense tenta aproximar os paradoxos. É muito onírico. Ele é muito ligado a construções mentais de certas situações e é regida por uma lógica do absurdo ou a lógica do delírio, porque Shakespeare já dizia que há método até na loucura. Há um método até na loucura. Então, o nonsense quer dizer o não sentido, mas o não sentido também é uma espécie de sentido distinto e diferenciado. E tem por objetivo estimular o leitor. O leitor tem que saber que a literatura não é só aquela que é lida ou vista de forma linear, de princípio, meio, fim, que é possível haver inversões temporais, que você pode tratar de assuntos em que você liga diversos reinos, o animal, o mineral, o humano, e que tudo isso participa também do mundo. Ainda que seja um mundo mental ou paralelo, mas que nem por isso ele não deixa de existir. Então, ele incita o leitor. Ok. Virando mais um capítulo, o senhor é considerado também um dos expoentes da crítica de arte aqui em Santa Catarina e no Brasil. A arte aqui em Santa Catarina, pela minha avaliação, não sei se eu estou sendo muito rigoroso, ela também não se renovou muito nos últimos anos. Os grandes nomes continuam aí, são os mesmos, né? No fundo são... Por quê? No fundo são os mesmos. Eu já escrevi a respeito de boa parte deles, né? Escrevi um livro totalmente dedicado à pintura do Silvio Pléticos, a pintura do Silvio Pléticos. Depois eu queria também falar sobre o desenho dele e a escultura, mas não houve tempo, né? E escrevi por outras figuras altamente representativas, como Rodrigo Diaro, por exemplo, né? Que eu até havia iniciado um livro e que depois eu interrompi e precisaria terminar, que eu falo muito numa certa ligação dele com Beazley, né? Que foi uma das grandes figuras do decadentismo inglês, né? Escrevi sobre o Fernando Lindotti, Ely Hale, né?
Martinho de Haro. Eu tenho um estudo muito interessante sobre o Martinho de Haro. O senhor foi amigo dele durante muitos anos, né? Fui amigo dele. E principalmente sobre essa ligação dele com a cidade. Agora, alguns expoentes, né, surgiram, né? Nós temos a Juliana Hoffmann, por exemplo, que me parece não só excelente ilustradora, porque ilustrou o meu último livro, e uma exímia, mas uma pintora que eu achei assim, contemporânea, muito, muito importante, né? Agora, o problema todo é, não digo provincianismo, que não se trata de provincianismo, mas de uma ligação muito, muito tópica a Santa Catarina. Poucos se preocupam em sair. Um dos poucos que saiu foi o Rodrigo de Haro. Passou uma temporada fora e voltou, né? Mas ver o Silvio Pletkus, por exemplo, que veio da Sérvia, né? É ítalo, croata também, e ficou aqui escondido aqui em São José, né? Um extraordinário pintor, e nunca se limitou a pôr os pés fora praticamente aqui da cidade onde morava. E o que eu sinto é que há essa falta de aproximação com os eixos nacionais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. As escolas não estariam falhando também no sentido de estimular mais? Também falham. Eu também acho que falha. Muito embora hoje nós temos já excelentes professoras e críticas de artes, né? Visuais. Eu acho que houve um avanço nesse campo. Mas eu diria que nós temos na academia uma formação bem melhor, que são dos atuais críticos de arte, né? Do que propriamente artistas. É um número grande eu diria assim, de artistas que aparecem, mas a maioria ainda não conquistou o seu espaço. O senhor também é conhecido pela sua obra literária na poesia. E foi um grande amigo do Lindolf Bell, que foi uma das maiores expressões, né, da poesia catarinense lá fora. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto em seguida, após o nosso intervalo comercial, ok? Até já. Este é o Conexão ND pela Record News, portal ND+, e redes sociais para Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Hoje, convidado especial, advogado, jornalista, escritor, professor, jurista, poeta, Péricles Prade. Quem foi Lindolf Bell? O senhor foi vizinho dele, amigo, muito tempo, e pelo que eu li até foi um dos últimos interlocutores antes dele vir a falecer. O Lindolf foi o meu melhor amigo de infância, na infância. Embora uma diferença de idade, que ele tem alguns anos a mais, mas as famílias se davam muito bem, nós nos frequentávamos, e principalmente na troca de gibis. A minha literatura ligada ao fantástico tem... Troca de gibi, só para esclarecer. Tem uma influência grande. Só para esclarecer os nossos telespectadores, troca de gibi era uma coisa da sua juventude, da minha juventude, né? O senhor é um pouco mais velho que eu, mas a gente... Quer dizer, a gente ia ao cinema, que era a grande atração da juventude naquela época, da nossa geração, ia ao cinema, e ao final do cinema, a gente se encontrava porque todo mundo queria comprar o gibi, né? Gibi era aquelas revistas de quadrinho, né?
dos grandes artistas, grandes nomes, né, dos homens da justiça, né? Da justiça, no Faroeste também. Faroeste, exatamente. Rock Lane, Isso. Tom Mix, Então, o senhor... Cavaleiro Negro. Então, exatamente. Então, assim, bom, e alguns filmes, como aqui falamos, alguns cines, tinham também seriados que de alguma maneira também projetavam esses personagens. Mas vamos então à troca de gibi. E a nossa relação afetiva, né, como amigo, começou com essa troca. Lá em Timbó? Timbó, é. E, de repente, nós tomamos conhecimento que cada qual escrevia poesia. E essa descoberta foi importante porque nós desenvolvemos a nossa literatura maior no Colégio Rui Barbosa. E fomos ambos influenciados por Gelindo Sebastião Bussi, que era professor de português, de literatura. Ele era apaixonado pelo romantismo, Victor Hugo, né, na França, e não podia deixar de ser Castro Alves no Brasil. O Lindorf, no início, ficou muito ligado a essa visão do romantismo, tanto que ele se transformou num grande lírico, né? E eu tive uma derivação mais para o simbolismo, mais para o surrealismo, depois mais em frente e tal. E essa amizade foi muito importante porque atraiu também as nossas respectivas esposas na época, e nós fundamos a chamada Galeria Açu, de Blumenau. Fez história. Fez história, considerada até a primeira galeria assim, oficial de Santa Catarina, Açu. E com o ocorrer das nossas respectivas vidas, nós não nos distanciamos, porque ele indo para São Paulo, ele frequentava a minha casa. Eu, quando me divorciei, eu vim para Santa Catarina, ele frequentava aqui também a minha casa. E a amizade durou tanto até a morte dele. Ele faleceu no dia dos finados e eu fui a última pessoa que falei com ele quando ele estava na maca, se dirigindo para a operação. Quem atendeu foi o filho dele, que é o Pedro Ehring, passou o telefone para mim, eu conversei com ele, dei um estímulo e ele acabou falecendo. Qual foi a grande marca da poesia dele, que deu essa projeção nacional? Ele escreveu um poema chamado Crianças Traídas, né, que teve uma repercussão extraordinária. E ele também escreveu um livro chamado As Anamárias, que foi considerado por Carlos Drummond de Andrade como um dos grandes poemas da lírica brasileira. Então, teve um poema separadamente, que é esse poema das crianças traídas, e depois um livro clássico, no sentido clássico, não da época clássica, mas no sentido de canônico, de importante, que vem a ser as Anamárias. Século XXI tem algum nome novo aí na poesia catarinense? Aqui na poesia catarinense tem. Nós temos aqui alguns poetas interessantes, né? Denis Radintz, tem o Marco Vasques, e tem outro excelente poeta que agora doutorou-se em letras, está morando em Salvador, que é o Rubens da Cunha. Tá? Então, é uma tríade muito importante. Outros há, mas eu acho que esses três aqui são bem significativos. Qual foi o melhor livro que você leu ano passado? O melhor livro que eu li ano passado
foi como eu sou ligado à literatura fantástica, foi finalmente uma tradução de um livro chamado Literatura Fantástica, que é uma antologia de literatura fantástica, organizada por Jorge Luiz Borges e Adolfo Bioy Casares. Havia apenas uma tradução esparsa, e se trata de um livro agora focado só nessa tradução. Agora, o último livro que eu li, agora recentemente, que na verdade não foi praticamente um livro novo, mas foi uma releitura, é do Dionísio da Silva, grande escritor, que tem por título Stefan Zweig, Não Quero Morrer, já traduzido inclusive para a Itália. O Alberto Dini escreveu uma grande obra sobre o Stefan Zweig também, né? Quem? Alberto Dini, jornalista famoso. Sim, sim. Isso. Sim. E a tese do Dionísio é de que ele foi assassinado, né? O grande escritor. Nós temos, em relação a isso aí, uma divergência. O senhor não. Uma divergência. Eu pretendo até escrever sobre esse livro do Dionísio, porque ele escreveu um tipo de romance que se chama romance de tese. Porque é um romance, ele tem todas as características do romance como ficção, mas tem embutida uma tese, que é do assassinato dele. Os mandantes seriam os integrantes da cúpula do nazismo, né? Ainda na época da guerra, que teriam mandado aqui uns assassinos com o objetivo de matar o Stefan Zweig, mas de forma a que parecesse um suicídio. Né? Professor, aqui em Santa Catarina... Eu acho que realmente houve um suicídio porque ele deixou, não fez uma declaração que diz que podia ter sido forçado a declarar o suicídio. Aliás, um suicídio duplo, que faleceu também a Charlotte Haltman, que é Lotte, que era a mulher dele também. Ele deixou diversas cartas, orientações para o seu editor e até bilhete, preocupação com o cachorro, né? Aliás, diz que os cachorros não abandonam os donos nem o exílio. Para Santa Catarina, algum destaque ano passado das suas leituras preferenciais de escritor catarinense? Sim, eu até indiquei alguns nomes, né, que saiu na coluna tal. Eu indiquei como poesia um livro do Carlos Rony Schmidt. Né? Falecido ano passado, inclusive. Dizendo agora 2020, né? Isso. 2020, né? Que faleceu também, você acabou de dizer, né? Tem um livro de crônica da Lélia, muito bem feito, no meu entender, da Lélia Pereira Nunes, né? E temos também outros catarinenses, né? Um que eu até poderia ter colocado também, que é o Hernani Buschmann, que mora em Curitiba e publicou um livro chamado Imperadores de Opereta, que é um ensaio com uma certa sátira a respeito dos ditadores, né, que foram tratados por uma série de livros, né? Tem o Filho da Figura, do Sérgio Medeiros, né? E romance não havia percebido nenhum. É uma pena, porque nós temos bons romancistas aqui que podiam ter publicado em 2026, como Miro Moraes, né, Amílcar Neves, enfim. E o importante é que nós temos, eu acho, expressivos escritores aqui. Né? Doutor Pérez, em outros países, sobretudo países europeus e América do Norte, o setor privado sempre costuma dar muita força para a arte, né? Prestigia a arte, né? Valoriza a arte,
e também a cultura em geral, a literatura e a cultura em geral. Por que isso não é uma realidade no Brasil, na sua opinião? O que eu acho é que, diferentemente do que ocorria no passado, quando havia em grandes jornais os chamados rodapés, que eram escritos por grandes críticos e que questionavam os problemas culturais do país. Então, isto praticamente não existe, entende? Nós não temos mais o suplemento literário do Estadão de São Paulo, nós temos a Ilustríssima, mas que até os artigos sobre literatura são, não digo insignificantes, mas se compararmos com outros artigos, tem um espaço bem menor. Então, o que falta é a veiculação de artigos de grandes pensadores para questionar a cultura brasileira, a fim de que nós voltemos a um período em que se dava grande atenção a ela. Inclusive também no Estado, imagino. Sim, exatamente. Porque o senhor é de uma época, eu sou de uma época, o senhor começou, inclusive, como jornalista, né? No Jornal Estado, foi lá com eu Amaral, fui redator do Estado. E tal. E os jornais tinham crítica o livro era publicado, normalmente saía uma crítica lá do livro, né? E era uma maneira de divulgar também, estimular. Inclusive, eu fui redator do jornal e eu trabalhei com o Antônio Fernando Amaral de Silva, que era embargador. E depois eu até criei uma página totalmente literária. E fiz grandes entrevistas aqui com figuras exponenciais da época e tal. Então as coisas perderam, né, um pouco do seu sentido. O jornalismo que o senhor exerceu naquela época era um jornalismo muito mais romântico, né, muito mais idealista e tal. Hoje a imprensa enfrenta a maior crise da sua história desde o Gutenberg. Concorda? Concordo inteiramente, concordo inteiramente. Isso, na verdade, não é só no nosso país, né? Isso é em geral. Na América do Norte, então, talvez seja até pior. O livro está com os livros que nós conhecemos, né, impresso, está com os dias contados, com a vinda do virtual, da internet, essa coisa? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que o livro impresso, escrito, ele vai perdurar, e vai perdurar sempre. É claro que eu falo muito como escritor, pelo desejo de ver o livro, né, impresso e tal. Embora eu sei perfeitamente que muitos escritores já estão ligados aos e-books, aos livros em áudio, os livros digitais, mas eu sou da velha guarda, né? Não só para escrever, porque eu escrevo tudo à mão. Depois a minha secretária datilográfica, eu não uso computador, tudo à mão. Eu tenho até uma maneira muito especial de redigir meus contos, a minha poesia à mão, né? Totalmente diferente da minha postura como advogado. Eu dito peças, eu estudo a questão e quando eu dito a última palavra, a minha peça está pronta. O senhor tem alguma peça assim? Eu só pego o que eu acabei de editar, dou uma lida, eu não gosto de palavra repetida, corta aqui, corta lá. Tá. Como advogado ou como juiz, o senhor tinha assim peça de 150, 200 páginas? Não, jamais, né? Eu sempre fui um juiz com sentenças enxutas, abordando os fatos e dando a eles a aplicação legal correta e decidindo num sentido ou no outro e sempre na busca da justiça. Não tem sentido esses acordos quilométricos, né, que representam mais uma vez uma vaidade do que eu chamo de feitor, né, de quem faz, né, porque isso não tem sentido. Isso é mais técnico. O Supremo é especialista nisso, vários ministros, né? É uma coisa que... São votos de 3 horas de... conhecidos, né? Aliás, Supremo, para encerrar, doutor Pérez, um rápido comentário. Acordos caudalosos, torrenciais.
Alguns juízes, alguns ministros do Supremo não estão exagerando, não estão exorbitando de sua competência no julgamento no Brasil? Eu acho que muitos deles têm extrapolado, realmente. Eu acho que houve É claro que houve uma judicialização de muitas questões políticas, porque os ministros julgam, não por iniciativa deles, mas por iniciativa dos partidos políticos. Tem alguns que todo dia entram com pedidos, né, Rede, PDT, partidos mais de esquerda. Muitos deles têm com razão, e outras vezes não, enfim. Mas, em razão dessa judicialização, muitos ministros sentiram-se à vontade também de inverter e politizar e interferir. A Constituição da República, né, de 88, criou uma figura interessante que é chamada do mandado de injunção, que não se confunde com o mandado de segurança, é para colmatar, quer dizer, para preencher lacunas do próprio poder legislativo para assegurar os direitos fundamentais, direitos individuais. Então, fica essa anomia, fica esse vazio que tem que ser preenchido. Então, isso é muito importante. Mas o que não pode é exorbitar. O que não pode o Poder Judiciário é determinar, mandar, não pode substituir o Poder Executivo. Aí que está o grande erro. Então, muitas vezes, sem dúvida, extrapola. Dr. Péricles Luiz de Medeiros Prado, muito obrigado mais uma vez pela sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. Agradeço muito a oportunidade de falar consigo e responder às suas pontuais e pertinentes indagações. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima segunda-feira. Muito boa noite a todos.